seus olhos fechados e as mãos no seu coração, vamos falar com Deus agora. Senhor Deus grande e poderoso, ou como diria Neemias, grande e temível. Eis-nos aqui, meu Pai, na Tua casa, neste primeiro domingo de julho, neste tempo especial, neste portal que está aberto para cada um, meu Pai, e eis que nós entramos por ele. Nós entramos nesse portal de bênção, de restauração, de mudança, de um novo espírito, meu Deus, para aqueles que estão quebrantados, de um novo tempo, meu Deus, para aqueles que estão determinados, decididos, de um tempo, meu Deus, de construção, de reconstrução para aqueles que estão dispostos. Eis-nos aqui, meu Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude. Porque como o Senhor disse, sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, meu Pai, nos atenda, que o Senhor, meu Pai, nos estabeleça. Quantas vezes que nós nos levantamos e que dissemos, agora vai, agora eu vou fazer isso, agora eu vou realizar aquilo, agora eu tomo essa decisão, agora tal situação vai ser assim na minha vida. Mas era apenas um levante na carne. Era apenas uma atitude empolgada. Uma atitude, meu Deus, emocional. Um lampejo, um momento, um repente. Eis, meu Pai, que eu te peço, não deixa ninguém estar aqui agora, nesse dia, ninguém, meu Deus, entrar neste propósito pela mesma motivação, por uma emoção, por um sentimento, por empolgação, e mesmo, Senhor, por necessidade, porque todos nós temos necessidades, sempre temos necessidades, umas são supridas, outras aparecem. Nós queremos o Espírito, o mesmo Espírito, meu Deus, que pôde ser visto, encontrado em Neemias, que não foi para aquele momento, mas foi dali para frente a vida dele daquele jeito. Aquele homem bebeu do Espírito que o Senhor derramou sobre ele. E eu creio que o Senhor está derramando do Espírito do Senhor sobre cada um que crê, para que haja não uma mudança, meu Deus, apenas para esse período de 52 dias que nós começamos hoje, mas que haja uma mudança de vida, que haja primeiro uma mudança de mentalidade, que haja, meu Deus, uma mudança na percepção da vida, que o Senhor, meu Deus, venha, cause essa mudança, que o Senhor liberte aqueles que estão ainda presos, cativos, aqueles que estão oprimidos. Eu oro para que aqueles que estão perturbados, cansados, sobrecarregados, que vêm ao Senhor, que vieram até o Senhor, até a tua casa, que sejam libertos, meu Deus. E que o Senhor, meu Pai, alivie todo o fardo que eles vinham carregando. O fardo da culpa, da condenação, o fardo da acusação maligna, o fardo, meu Deus, de sentimentos de rejeição, o fardo, Senhor, da incredulidade que mantinha essa pessoa numa condição indigna de vida, seja em qual era a área da vida dela que ela sofria, na família, no casamento, na área financeira, na saúde, com dores, doenças e enfermidades. Eu oro, meu Deus, agora por cura, que aqueles que estavam doentes, eu declaro cura agora, porque a palavra do Senhor, quando nós cremos e declaramos, ela tem poder, ela faz a diferença. Limpa, Senhor, aquilo que está sujo, aplane o caminho que estava tortuoso, endireita o ermo, meu Deus. Que essa pessoa ela tenha todas as condições que ela precisa do Senhor, para seguir, para continuar, meu Deus, para estabelecer na vida dela um compromisso com o Senhor, por estes 52 dias e por toda a vida dela. Eu te agradeço por estar aqui. Estar aqui é bênção, é estar dentro do teu portal, e peço que não seja nem eu e nem uma pessoa aqui, meu Deus, esteja aqui apenas fisicamente,
apenas com o seu corpo dentro do templo do Senhor, mas que esteja aqui, meu Deus, o nosso corpo, bem como o nosso espírito e a nossa alma. Que venhamos ouvir e entender, que venhamos crer e que venhamos viver cada promessa que o Senhor tem para nós. Obrigado. Obrigado por hoje, obrigado pela vida, obrigado por ter nos chamado. Obrigado por esse propósito, que graças ao Senhor nós entramos. Obrigado, meu Deus, por aqueles que estão nos acompanhando agora, pelas nossas transmissões, que têm essa oportunidade de longe, meu Deus, cidades, estados e países onde tem pessoas nos acompanhando agora, tem a oportunidade de apresentarem também ao Senhor as suas firmes razões e verem também a Tua glória. Assim eu peço que o Senhor nos abençoe, esteja aqui conosco, que a Tua presença seja possível, meu Deus, nós sentirmos e que os Teus feitos sejam vistos na nossa vida. Eu oro e consagro ao Senhor a minha vida e a vida de cada pessoa que está aqui, cada pessoa, meu Pai, que está agora nos acompanhando. E eu peço a Tua unção, a Tua bênção, e desde já declaro restaurações nas nossas vidas, desde hoje, que o Senhor opere milagres, que o Senhor responda às nossas orações, que o Senhor, meu Pai, nos atenda e nos abençoe grandemente. É o que eu peço, entrego esse culto, entrego, meu Pai, o nosso louvor, entrego a palavra, entrego a ceia, entrego os nossos clamores, peço que as nossas orações sejam ouvidas e atendidas, entrego nas Tuas mãos e tomo posse de unção e de poder do Senhor sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Estão ligadas as suas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga, eu pego o Espírito de restauração, que o Senhor derrama sobre a minha vida. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, a unção de governo está sobre mim, e para a glória do Senhor, eu governo. Amém? Em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Pessoal aí da transmissão do slide, eu não tenho as passagens que eu vou ler agora, mas está tudo no livro de Neemias NVI, tá? Vamos aqui para Neemias, capítulo 10. Eu vou ler o versículo 28. Neemias 10, 28. Esperar o pessoal colocar ali, maravilha, perfeito. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender, agora se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam, sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei.
também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Se eu venho para o capítulo 12 agora, aliás, capítulo 13, versículo 7. E voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos, e fiz de Hanã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim, por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Geralmente a gente começa lendo, e eu vou ler depois também, o primeiro capítulo de Neemias. Quando Neemias teve a notícia, na verdade não foi notícia, foi uma conversa entre ele e o irmão dele, que o irmão foi contar o que estava acontecendo, aquela conversa que a gente tem quando encontra uma pessoa que já não vê há algum tempo, e aí, sabe o que lá, né, em outros países o pessoal, WhatsApp, e aí? Como é que está? Aqui a gente pergunta, como é que vai? Como é que estão as coisas? E lá em tal lugar? E não sei onde? E cada um tem o seu. Na época, eu não sei no hebraico como é que eles falavam, mas e aí? Como é que vão as coisas? E o irmão dele, o Hananias, contou. Mas por que eu li essas duas passagens? Porque, na verdade, o que causou tudo que nós vamos ouvir, o que fez com que a cada tempo, a cada ano ficasse pior o estado de Jerusalém, era o estado que estava sendo tratado as coisas espirituais. Não tem jeito. Quando uma pessoa relaxa, e aí agora eu estou falando com quem conhece a palavra.
Eu estou falando com quem tem acesso, quem já teve acesso, quem tem acesso à palavra e que trata as coisas espirituais de forma negligente. O que estava acontecendo? Qual foi a primeira coisa que claramente o Neemias percebeu? A primeira. Ele olhava e via um povo misturado. A aparência denunciava, alguns costumes denunciavam, alguns hábitos denunciava, o sotaque denunciava, e ele foi saber. Como é que tem sido, porque aí a gente entende, quanto tempo os muros de Jerusalém ficaram naquele estado, quem lembra? 120 anos. Ou seja, já tinha ali pelo menos, vamos dizer pelo menos, já tinha ali 2 gerações inteiras de gente que estava tendo um comportamento negligente, que não estava dando a devida atenção e que não estava tendo a atitude que sabia, que já tinha recebido como uma ordenança, como um mandamento lá atrás. Então, a primeira coisa que o Neemias detectou foi que o povo não falava, não fazia, não tinha as expressões, que não estava seguindo alguns mandamentos. Mas por quê? Aquilo não acontece do dia para a noite, não é do dia para a noite. E isso eu estou gastando um tempo, porque eu não agora, mas sempre em todo propósito eu falo, não adianta só você vir aos cultos, você estabelecer um horário em cada dia, em cada culto e vir uma vez por dia à igreja e fazer o propósito. Tem coisas que precisam ser restauradas além dessas áreas da sua vida que você colocou aí no seu impresso. O casamento, as finanças, a saúde, a empresa. Antes, nós precisamos assumir e praticar a consciência que nós temos da palavra. Porque o que gerou, primeiro, o povo de Israel ir para o exílio, foi a condição espiritual que estava o povo. E ele fala sobre isso aqui também. No próprio capítulo 10, ali no capítulo 6, ele fala isso. O Senhor avisou o teu povo, lá atrás o Senhor deu exemplo, o povo saiu do Egito, e aí o Senhor disse, enquanto vocês obedecerem, vocês vão contar com o meu favor, nenhuma das nações poderão resistir a vocês, a terra que eu dei a vocês, ninguém vai poder tomar de vocês, desde que vocês obedeçam. Enquanto vocês obedecerem, ninguém vai ser páreo para vocês. Vocês vão estar ali fielmente e firmemente. Porque quem tentar invadir, saquear, roubar, tomar o que é de vocês, Deus dizendo, eu não deixo. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança com vocês. Mas o Senhor também disse, se vocês forem infiéis, se vocês não cumprirem com os meus mandamentos, se vocês não obedecerem, vocês vão ser motivo de vergonha. Vocês vão viver humilhação atrás de humilhação. E o que aconteceu? O povo foi para o exílio. Deus mandou aquele povo construir. Vocês vão construir casas agora, vocês vão agora viver aí, vocês não vão mais viver na terra que eu dei a vocês, porque vocês não valorizaram a terra, vocês não foram gratos, vocês tiveram oportunidade, vocês tiveram condições, mas não, vocês esqueceram de mim, vocês esqueceram de Deus, o soberano. Por que o nome de Deus é soberano? Um dos nomes de Deus é soberano, porque Deus tem que estar acima. Nós não podemos tratar Deus no mesmo nível que nós tratamos qualquer outra coisa. Não podemos agir com Deus
como nós agimos com qualquer outra área da nossa vida. Esses dias ainda eu falei da reverência, e me estendi um pouco falando de reverência. Teve gente que não concordou, não gostou, mandou mensagem até para bispo, porque foi falado tal. Eu falei, a pessoa não participa de algumas reuniões que a gente tem internas. Porque assim, se para as pessoas, num culto público, com transmissão, nós colocamos algumas coisas, você imagina para nós. É ou não é, Silas? Para nós, então, você não tem noção de como é cobrado, como é tratado. Muito mais ainda. Não, é mais, o nível tem que subir. Por que as pessoas hoje estão na situação? Por que tantas estão na situação que estão? Eu já falei aqui, né? Eu lembro de uma época que eu fazia o trabalho no presídio, quando eu estava prestes a ser consagrado a pastor, eu fazia o trabalho em dois, um presídio e um semiaberto. Era terça no presídio e sábado no semiaberto. E eu lembro que eu gostava de ir não gostava de ficar no parlatório, como eles chamavam, que era aquela salinha para padre, pastor, eu gostava de ir no pátio, né? Enfim, conversar com eles mesmos, saber, né? Estar ali no meio, entender as situações. E eu achei curioso que tanto no presídio, como no semiaberto, que tinha outros nomes lá na época, mas como tinha muito Jeremias, Isaías, Paulo, Lucas, Mateus, Isaques, sabe esses nomes que você percebe? Não é um nome qualquer. Muitos filhos de evangélicos. Pode ir, faz você esse teste, vai num presídio. Veja quantos são filhos. Por que se respeita tanto pastor em presídio? Por que se respeita tanto? Por que já teve presídio no Brasil, já teve motins aí, épicos, que só aceitaram um pastor? Não aceitaram juiz, não aceitaram promotor, não aceitaram representantes dos direitos humanos, mas aceitaram um pastor para fazer a intermediação. Porque, infelizmente, isso é um dado que eu lamento, mas, infelizmente, muitos internos desses lugares têm uma mãe ou têm uma avó que ia na igreja e que levava o filho, que levava o neto, quando pequeno, na igreja. Que levava ali o filho, toda a família na igreja. Então eles lembram, eles sabem. A maioria, é difícil você entrar num presídio que a maioria, quando você pregue algumas palavras, não lhe sejam familiares. Tanto que você ouve muito isso, perdi a oportunidade, eu lamento, eu já ouvi isso antes, eu conheço essa palavra, eu conheço essa mensagem, eu já ouvi. É o que a gente vê aqui, O povo sabia o que tinha que fazer para Deus ou não? Sabia. Estava fazendo ou não? Não. Ninguém chega, quem conhece a palavra não chega numa situação decadente, indigna, numa situação precária por acaso. Chega por negligência. Então eu não sei, por acaso eu estou vivendo isso. Não, por negligência. Por acaso minha vida. Não, por negligência. Por desobediência. Então, quando aí nós vamos lá para o Neemias 1, versículo 1, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que estaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam,
aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento. E o que mais? Humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Eu ouvi uma coisa hoje de manhã e que eu quero que eu faço questão de repetir essa expressão, porque eu acredito que dentro dessa expressão tem um propósito para todo mundo que vai entrar que está entrando nesse propósito dos 52 dias. Que é exatamente o que aconteceu aqui nesse trecho com Neemias. Pensa você que essa conversa tinha tudo para ser mais uma conversa entre irmãos, entre amigos, uma conversa comum, mas não foi. Por que ela não foi comum? Porque quando Neemias ouviu o relato do estado em que se encontrava, os sobreviventes, quer dizer, muita gente morreu. E quando ele ouviu o estado em que se encontrava os sobreviventes e o estado que estava a cidade e o muro, o que aconteceu com ele? Ele ficou incomodado. Essa é a parte que eu acredito que Deus tem um propósito com cada um de nós. A bispa usou a seguinte expressão: o que te incomoda tem a ver com o destino que Deus tem para você. Então, não seja, se você até então era, sabe, aquela pessoa que algo incomoda e que você trabalha para se acostumar e o incômodo se tornar algo comum, não faça isso. Se você estava fazendo isso consigo, fazendo isso na sua família, com seu cônjuge, fazendo com seus filhos, sabe aquelas expressões que às vezes, até sem analisar, sem pensar, a gente fala para alguém: não, deixa isso. Não, isso é normal, isso é comum. Não, fulano, aceita, aceita que é melhor. É assim mesmo. Não é algo comum que às vezes a gente fala, sem pensar? Não estou vivendo isso. Tem uma dor. Está acontecendo isso comigo. A gente não tem isso mais. Está assim, está ruim. Não, é assim mesmo. Aceita. Deixa isso para lá. Não. Foi por causa disso, desse incômodo, que o Neemias transformou a realidade de milhares de pessoas, a imagem daquele lugar e principalmente o estado espiritual em que estava aquele lugar. Então, bendito incômodo que cada um está aí recebendo e sentindo em cada área da vida. Sabe aquele incômodo que agora está ecoando dentro de você, que você está aí, não, isso aqui não pode ser assim. Essa área da minha vida, essa situação, essa parte não pode continuar assim. Não, eu não aceito isso. Porque o incômodo não foi uma coisa humana para o Neemias. Aquele incômodo foi de Deus. Deus colocou nele um incômodo, tanto que quando ele ouviu aquilo, a conversa lhe parou. Ele não continuou ouvindo. Ali ele começou a chorar, a lamentar, e ele começou a partir daquele momento a falar com Deus por causa do que ele tinha ouvido. Então, aí é onde a gente vê que esse incômodo ele vai ter propósito na sua vida. Porque você pode ser aquela pessoa que diz assim: não, eu estou incomodado com tal situação, eu não estou satisfeito, eu não estou confortável com tal coisa, com tal problema, com tal vergonha. E claro, não é para você dizer: não, vou aceitar, deixa isso para lá, é assim mesmo, o que eu posso fazer? Não. Mas também não ser daquele tipo de pessoa que só reclama.
que só questiona e não faz nada. Por que Deus? Ah, Senhor, por quê? Por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que está assim a minha vida? Por que está dessa forma? Não. Vai a Deus. Como Neemias. Quando a gente pega o capítulo 1 aqui, a gente vê ele reconhecendo, sem ter ido em Jerusalém, sem ele ter ido, sem ele ter subido até lá e visto, deixa eu ver o estado que está essa cidade, deixa eu ver a condição espiritual que está esse povo. Ele diz assim para o Senhor, ó, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e te obedecem, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Deus. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Veja que pelo pouco que o Neemias ouviu, e o que o Neemias ouviu? Sobre a situação. Mas o que o Neemias lembrou? Deus não falha. Deus não falha, Deus não é imperfeito, Deus não é um Deus limitado. Deus não se engana, Deus não mente. Ah, por que está assim então? Porque o povo falhou. Eu também falhei. Eu também abandonei as coisas de Deus. Corri atrás da minha vida, dos meus interesses materiais. Quando as coisas se estabeleceram e se estabilizaram, eu folguei com aquilo, me acomodei com aquela condição, com aquela situação, e tudo bem. O que aconteceu com Israel? A situação de Israel estava tão ruim, que pouca coisa que eles tinham, tá bom. É assim mesmo. Vamos ficar por isso mesmo. E aí, aos poucos, eles foram se desviando da palavra que eles tinham de Deus. Um dia eu não cumpro com o dia sagrado, no outro dia eu não separo meu dízimo, meu filho está crescendo, está conversando com a menina ali do povo vizinho, ele está dizendo para mim que não tem nenhuma israelita aqui que ele gosta, que as conversas dessas meninas aqui é tudo careta, que ele gosta daquela menina lá, a moabita, a babilônica, a persa, que ele acha mais interessante, que é mais moderna. E aí um dia ele traz em casa, e a moça
inclusive uma moça que até parece boa realmente, uma moça bonita, tá bom, vai filho, já que você gosta, pode casar. Minha filha também encontrou um rapaz lá daqueles persas, esses caras sabem que dominam tudo aí, ó, o pessoal sabe como é que é, né, esses persas aí, ó, onde eles passam, eles conhecem, têm acesso, têm influência lá com o pessoal de Suzã, ó, do rei, entendeu, fala o idioma, é aquela coisa arrojada. E a lei do Senhor? Não se preocupa com isso não. Mas a gente tem um dia aqui por ano que a gente lê a Bíblia, que a gente come uma comida especial, que com o tempo isso foi se perdendo também. Só que não foi se perdendo apenas a observância e a obediência às leis do Senhor. Foi se perdendo a unção, foi se perdendo a bênção, foi se perdendo as oportunidades. Outra coisa que chamou muito a minha atenção hoje, essa eu tenho que repetir também. Como que às vezes a gente tem oportunidade e a gente desperdiça? Oportunidade agora, hoje. Vamos lembrar dos 2 malfeitores que foram crucificados junto com Jesus, cada um a um lado dele, não foi assim? Os 2 estavam na mesma condição que Jesus. Os 2 estavam na mesma condição, estavam no mesmo lugar e tinham o mesmo tempo de vida. E os 2 tiveram a mesma oportunidade. Os 2 terminaram igual? Um zombou de Jesus. Tinha Jesus do lado dele. O outro, ele pediu misericórdia, perdão para Jesus. Pediu para Jesus se lembrar dele. Ele reconheceu a oportunidade que ele teve. Você sabe onde esse homem terminou? O que Jesus disse? Hoje mesmo ainda, que lugar? Paraíso. Você vê como que essa questão de oportunidade é uma coisa, é impressionante, me impressionou. A mesma coisa eu estou dizendo para você aqui agora, você pode estar aqui agora e amanhã você ser outra pessoa. Todos nós aqui temos a mesma oportunidade, é ou não é verdade? E isso eu estou falando de menos de 24 horas depois, um foi e está no inferno, e o outro foi estar no paraíso. É ou não é? Ali, ó, aquela oportunidade. Neemias, quando ouviu aquilo, isso aqui não está certo. Isso aqui não está certo. Não era para ser assim. Não é essa a vontade de Deus. Não é isso que Deus tem para o seu povo. Mas eu sei o que está acontecendo. Nós pecamos. Falhamos na obediência da palavra do Senhor. Não tratamos aquilo tudo que eu li para você, do capítulo 10 e do capítulo 12. Não fomos fiéis com as coisas de Deus. Corremos com as nossas coisas, com a nossa vida, para ganhar dinheiro, para nos adaptar ali ao povo da Babilônia, à língua da Babilônia, depois aos persas. Ou seja, aquilo assumiu o lugar de nosso Deus. Quantas pessoas que tiram as tripas para colocar em lugar do coração para agradar alguém. Passam por cima do que pensam, do que acreditam, para satisfazer a vontade de alguém. Para receber uns reais a mais. Para ganhar um pouco mais, para ganhar um elogio. Para poder estar perto de alguém, para ouvir, fulano, você tal. Mas não estão pagando preço nenhum para agradar a Deus. Para fazer a vontade de Deus.
Era para nós agora, a igreja estava cheia de manhã, era para a igreja que agora está cheia também. Porque realmente tem gente que não pode participar do culto da manhã, não tem como, trabalha, né, viaja para estar na igreja. Você já pensou quanta gente que tem essa oportunidade, que podia, não, eu vou começar, eu vou tomar a Santa Ceia do Senhor, eu vou pegar essa oportunidade, eu vou entrar nesse propósito, eu vou definitivamente ter compromisso com as coisas espirituais. Vai dar para essa pessoa reclamar o dia de amanhã? Senhor, veja que o Neemias não falou Senhor, por quê? Senhor, nós pecamos. Então, para quem não está aqui, para quem não veio, para quem não está acompanhando, não é essa palavra é para você. Para você que está aqui, que está ouvindo, para você que quer, para você que veio agarrar essa chance. O que você sabe que você já aprendeu? Que você sabe que, não, Deus quer isso de mim. Deus quer tal coisa de mim. É fácil? Não. Implica em você, às vezes, tirar do seu bolso. Quantos aqui que são negligentes no dízimo, por exemplo? Quantas vezes aqui eu li a palavra dízimo? Perdi as contas. O Neemias falando, vocês não deram dízimo, vocês não devolveram o dízimo, vocês não devolveram o dízimo lá dos levitas, vocês não devolveram o dízimo lá no templo do sacerdote, vocês não... Quantos que não é com isso que Deus está preocupado. Deus não está preocupado com nada. Deus tem que preocupar com alguma coisa? Deus não preocupa com nada. Deus ordenou o que nós temos que fazer. E aí você cumpre com as ordenanças, Deus cumpre com as promessas. Se não cumpre com as ordenanças, Deus não está preocupado mesmo. Ele vai respeitar a sua decisão. Só que o grande problema é que as pessoas, elas se iludem por conta da impunidade imediata. Porque quantas pessoas que começaram exatamente nessa área, a pessoa estava lá e crescendo financeiramente, tal, ou mesmo naquele mês que teve algum desacerto, ela vai e não devolve o dízimo. Acontece alguma coisa com ela naquele momento? Não. Não acontece nada. Aí ela se engana. Não aconteceu nada. Tudo bem. Tudo certo. A pessoa às vezes ela estabelece com Deus, Senhor, eu vou estar na tua casa, eu vou te buscar. Aí tem algum compromisso que não é com Deus. É o aniversário, o casamento, o frio. Porque tem gente que agora tem compromisso com a coberta, o edredom e o filminho do domingo à noite, né? É ou não é? Tem gente que nesse momento está lá. Quem já ouviu a palavra, participou, tomou a ceia, amém. Mas tem gente que o único culto que pode participar é igual a maioria que está aqui agora, é esse culto. Agora fala a verdade, que lugar que está mais convidativo agora, a cama ou a igreja? Não, gente, sem medo de ser feliz. Que lugar que é mais convidativo agora, nesse momento, nesse horário, nessa condição de ar-condicionado que a gente tem aqui na igreja? Lani, está ligado ao ar-condicionado ou não? Está não? Então, parece que está, né? É a cama. Não, hoje eu vou ficar com as crianças, para eu ter o meu momento com a minha família, vamos todo mundo agora fazer um chocolate quente, uma pipoca, jogar o edredom em cima e assistir um filminho de família. Não parece fofo? Fala a verdade. Não parece uma atitude altruísta, familiar? Parece ou não parece? Parece, e até é, mas não é uma atitude espiritual necessária. Está entendendo? O pai que pegou o filho pequeno, a filha pequena, que chegou em casa agora há pouco com a mãe, e está todo mundo naquela cama de casal, naquele sofá, ou naquele tapete, jogou, e está aquele monte de pipoca, chocolate quente, todo mundo indo com aquela televisão. Que lindo! Sim!
Mas se não tem base, se não tem Deus na base, o lindo de hoje está camuflando coisas perigosíssimas. É o que a gente vê aqui no livro de Neemias. Você acha que alguém, a maioria das pessoas pelo menos, elas tomam decisões deliberadamente más? Você acha que é assim? Não, eu vou fazer o mal para minha família. Eu quero arrebentar com a vida dos meus filhos. Eu quero destruir com o futuro dos meus filhos. Você acha que é assim que alguém faz? Não, eu estou pensando no melhor para eles. Não, a gente precisa agora de um tempo só nosso. A gente agora, eu e minha mulher, eu e meu marido, aí o casal que agora, não, vamos sair, vamos comer fora hoje. Não. Não corre para cobrir a tua vida espiritual, não, para você ver. Quantos que começaram assim hoje são ex-casais? Porque no tempo que tinham conhecimento, tinham consciência e tinham condições, os 3 Cs, o conhecimento, a consciência e a condição. O que fizeram? Nada. Foram egoístas. Não, vamos viver o nosso momento. Vamos fazer alguma coisa entre nós. Pode fazer entre vocês, mas faz primeiro para Deus. A passagem de Elias e a viúva de Sarepta é um grande exemplo disso. A mulher, ela e o filho, porque ela tinha mais família, está escrito, mas ela ia fazer uma última refeição para ela e o filho, quer dizer, que não dava nem para fazer para mais gente, que ela tinha família, está escrito lá. Aí o Senhor, diga, o Senhor, não foi o Elias que quis, foi o Senhor que mandou Elias para encontrar aquela mulher quando aquela mulher estava apanhando gravetos, ela não estava nem pegando lenha, por quê? Não precisava de tudo aquilo, porque ela tinha só um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Elias chegou e disse o seguinte, pega um pouco de água para mim. Ela foi buscar, quando ela estava indo, ele falou assim, outra coisa, aproveita e faz um bolo para mim. Ela, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e eu já estava pegando gravetos aqui para eu fazer o último bolo, um bolinho, um pouquinho só, para mim e para o meu filho, para a gente comer e depois morrer, porque eu não sei mais depois o que a gente ia comer. O que o Elias falou? Vai e faça o que você ia fazer, mas ó a diferença, mas faça primeiro para mim. Tudo que você falou que você ia fazer, minha filha, pode ir, vai fazer, mas primeiro você vai fazer para mim. O que ela fez? Ela não questionou, ela já sabia quanto ela tinha, ela sabia que agora ela tinha que fazer para mais um homem, um adulto, e ela creu. Como é que você sabe que ela creu? Porque ela obedeceu. Ela foi e fez o bolo para o Elias. Depois daquele bolo que ela fez para o Elias, porque ela creu, e ela não ficou, não dá nem para nós, agora ainda vou ter que fazer para um homem, para um marmanjo desse, não. Ela fez e não faltou mais farinha. Não faltou mais azeite. E a Bíblia diz que ela e a família dela, e não ela e o filho dela, mas ela e a família dela, comeram por muito tempo naquele tempo de seca. Por quê? Porque ela creu. Então aqui eu estou jogando por terra, todo mundo tem as suas desculpas, não, mas o momento tem que ser para Deus. Você tem conhecimento de algo que Deus está requerendo de você, que Ele já requereu de você, que você sempre deixou para depois? Não, semana que vem. Não, mês que vem. Não, tal dia eu faço para Deus. Não, tal coisa depois eu faço. Depois, deixa o de Deus para depois. Você pode estar na igreja? Venha à igreja. Você que não pode estar na igreja, eu tenho gente aqui, que é de outro estado. Tinha gente hoje aqui de dezenas de pessoas. Uma senhora me falou assim, olha, eu tinha passagem comprada e eu quero fazer o propósito. Eu vou fazer 31 dias, 30 dias presencial e 22 dias.
Falou, Deus vai receber? Eu falei, depende. A pessoa que pode estar na igreja e ela não está na igreja, não tem a ver com o que eu penso isso. Está aqui a passagem, reflita. Medita você mesmo na passagem. A pessoa que pode estar na igreja e vem à igreja, ela vai ter um resultado. A pessoa que pode vir à igreja e não vem à igreja, não adianta, não é comigo. Agora, uma coisa eu falo também. Você que tem aquele dia assim, é impossível de eu estar na igreja, a distância, situações. Não participa de culto como você faz qualquer outra coisa. Você vai participar da transmissão? Então fica para aquilo. Esquece o mundo, sabe? Não é transmissão, trabalho, não sei o que, tal, e você está ali conversando com gente, talvez você está com fone ouvindo uma coisa e o ouvido de lá ouvindo outra coisa. Reverência. Se a gente não der a Deus o nosso melhor, você viu aqui depois a lista que o Neemias falou? Nossas primeiras filhas, nossos primeiros filhos, nossas primeiras crias, o melhor do nosso rebanho, o nosso primeiro bolo moído dos grãos, a nossa primeira oferta de cereal, vamos separar o nosso sábado, a lei que o Senhor estabeleceu de a cada 7 anos não cobrarmos as dívidas, de deixarmos a terra descansar. Não vamos negligenciar, tanto que ele disse, não vamos negligenciar o templo do Senhor e o seu culto. Está escrita a palavra culto ou fui eu que coloquei culto aqui? Não negligenciaremos o templo do Senhor e o seu culto. Então assim, tem gente que pode até não gostar de mim. Não gostar de mim é pecado? É ou não é? Não. A Bíblia não manda gostar de mim. Não manda a gente gostar de ninguém. Amai o próximo. Mas para amar o próximo, você precisa amar primeiro a Deus e amar a si mesmo. Porque se você não se ama, você também não ama ninguém. É ou não é verdade? Porque não existe ame o próximo só. Ame o próximo como a ti mesmo. Então não adianta aquelas pessoas dizerem assim, eu não cuido de mim, eu não me preocupo comigo, eu não me valorizo, eu não me amo, mas eu amo as pessoas como eu não me amo. Eu falo, mentira. Na verdade você se esconde nisso, mas você não ama ninguém, porque quem não ama a Deus e assim não ama ninguém. A pessoa pode doar, ela pode, igual a Bíblia diz, se uma pessoa doar todos os bens, mas não tiver amor, de que vale? Nada. Você tem que amar, gostar não. Então alguns, foi exagerado. Eu estou mostrando para você o que levou àquele estado. E não adianta eu pegar aqui e falar, vamos restaurar, a gente vai falar a semana inteira e o propósito inteiro de todas as restaurações. Mas hoje, meu compromisso aqui é de te dar uma base. Porque tem gente que precisa começar desfazendo o que vem fazendo de errado. Desconstruindo construções que está fazendo na areia. Construções cujo tempo, a energia da pessoa, o dinheiro, o foco dela deveria ser o espiritual, mas não está sendo espiritual, está sendo qualquer outra coisa. O Neemias, antes dele ir para Jerusalém, ele passou 4 meses orando, jejuando e lamentando. Senhor, nós pecamos, eu pequei, o meu povo pecou, nós falhamos, mas nos restaura. Nos levanta espiritualmente, nos fortalece, nos favorece, nos dá a chance de fazer certo. Por que depois aqui nós vemos nesses capítulos aqui, você vai ver no 6, no 7, no 5, no 10, no 12, você vai ver um Neemias tão furioso com quem ele ainda pegava fazendo errado. Por quê?
porque ele sabia o preço que aquilo custou. E ele não aceitava que aquilo voltasse. E ele sabia que por maior que tinha sido, por maior que tivesse sido o milagre que eles viveram, se o povo voltasse às mesmas práticas, ou se o povo negligenciasse de novo as práticas espirituais, o que aconteceria? O estado vexatório, humilhante, indigno, o estado de derrota voltaria ao mesmo. Não é o suficiente. Você vira os 52 dias. Vir os 52 dias é condicional. É o mínimo. Mas se você não muda essa postura, não coloca Deus em primeiro lugar mesmo, não passa a cumprir com os mandamentos que já conhece, mas que vem negligenciando, deixa Deus em segundo plano. Mas eu estou cansado. Mas a gente constrói a vida que tem. A vida que você tem agora é a vida que você construiu. A vida que você vai ter daqui 52 dias é a vida que você vai ter construído nesses 52 dias. Todos nós, como aqueles 2 malfeitores da cruz, estamos tendo a mesma oportunidade. Você está ouvindo a palavra, e tem coisa que pode até estar te incomodando, e eu fico feliz. É verdade, isso aqui não está certo na minha vida, eu não estou colocando força nas coisas de Deus. Quando eu me movo por uma pessoa, eu me movo por dinheiro, eu me movo para estar em tal lugar, mas eu não me movo para as coisas espirituais. Eu não me movo para agradar a Deus. Eu me movo, eu corro, eu me sacrifico pela minha carne, mas eu não me sacrifico para agradar a Deus. Vamos mudar essa situação, essa realidade. O Neemias não mudou porque ele era um engenheiro, porque ele era um comandante, ou porque ele era o rei. Não, ele mudou porque ele creu. E desde o momento que ele ouviu aquilo e ele soube, isso aqui está errado, ele começou a fazer certo. Começa agora, começa hoje, nessa noite a fazer certo. Começa hoje, não começa amanhã não. Começa hoje, eu vou fazer certo. Isso aqui não é para mim. Isso aqui eu sei que Deus quer de mim. Eu me lembro, assim como eu fiquei mal, teve um propósito que eu lembro que eu percebia, né, que Deus estava querendo mais de mim, mas uma coisa específica. E naquele propósito, a gente estava tendo alguns trabalhos na igreja de oração, na madrugada, e naquela semana que ia começar o propósito, eu até tinha orado na madrugada, no meu dia, cada um tinha um dia, igual está acontecendo agora, mais ou menos. Mas era um outro contexto. E aí, no dia do propósito, eu lembro de ter eu não gosto de usar nomes para isso, né? Porque tem gente que se apega a esses nomes, depois acaba se apegando mesmo a isso. Eu lembro que eu ia dormir, eu coloquei lá meu celular para despertar, algo como 5 horas, vamos dizer assim. E fiz o plano, né? Vou acordar 5 horas, era um domingo também, inclusive. Vou acordar 5 horas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, depois vou descer para a igreja, vai ter a ceia, tal. E aí, na hora que eu fui colocar o relógio, eu tive aquilo. Levanta de madrugada. Aí eu pensei na hora comigo, né? Foi um negligente. Falei comigo e com Deus, né? Numa conversa a 3. Senhor, essa semana eu já orei na madrugada. Né? Mas ó como é que a gente é, às vezes, negligente, às vezes não entende. Por isso que eu estou falando para você essa questão do
dos dois malfeitores. A gente tem oportunidade. Na hora eu lembro como se fosse assim, eu vejo a cena, como se eu estivesse de fora do meu corpo olhando assim. Eu lembro que na hora eu peguei o celular, eu ia colocar para despertar, aí eu verbalizei, eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu acorde de madrugada, então o Senhor vai me acordar. Se o Senhor quiser que eu ore na madrugada, o Senhor vai me acordar na madrugada, e eu oro. Peguei, coloquei o celular, deitei, dormi o sono do justo. Sabe aquele sono do justo? Aquela noite gostosa para dormir, que você deita, né? Tudo está perfeito e tal. De repente eu escuto o barulho e geralmente, ó como é que Deus trabalha. Muitas vezes, na maioria das vezes, se a minha mulher estiver assistindo o culto agora, ela sabe disso. Na maioria das vezes, quando minha filha vai no meu quarto, que ela entra às vezes no quarto, né? Aquela coisa de ter um sonho, entrar ou acordar e no banheiro acabar seguindo, na maioria das vezes, quem vê ela, quem percebe ela, quem fala com ela é minha mulher. Porque como se diz, meu sono é do justo. Eu já acordo muito cedo, mas então de madrugada é difícil acordar. Principalmente com ela é difícil, geralmente ela que acorda. De repente, eu ouvi o barulho dela mexendo na maçaneta, aquele barulho típico, né, que tem aquele tal, ela abriu, de repente ela vem, eu já levantei da cama e falei assim, ô filha, tá tudo bem, tal, pode vir aqui e tal. Quando eu falo para ela, ela vem até a cama, peguei, cobri ela, eu olho no celular. Que hora que estava no celular? 3:00. Lembra o que eu falei para Deus? Se o Senhor quiser que eu ore na madrugada, o Senhor me acorda. Peguei, o que eu fiz? Cobri ela, cobri eu, daqui a pouco eu acordo. Pensa num dia, numa semana, pensa num período que... Sabe quando às vezes você pagaria assim dinheiro para voltar no tempo? Para voltar naquele dia, naquela hora, na hora você não pensa. Ah não, está gostoso aqui agora. Ah não, agora a cama não é nem para 2, agora é para 3. Está quentinho, tá? E eu digo para você, como quem olha para trás agora, lamenta, arrependo. Sei o quanto, na hora aquilo para mim foi só cobrir, só e dormir. Mas depois que as coisas foram, a consciência veio vindo, tal, falei, olha, é isso que Deus quer de mim. Se eu tivesse dado a Deus, eu não teria que dar isso aqui. Se eu tivesse feito para Deus, eu não estaria tendo que fazer para isso aqui. Então, eu tive a minha experiência, e estou aqui compartilhando com você uma experiência, eu diria, terrível. Porque eu fico pensando, se eu vivi o que eu vivi, e assim, não foi 259, não foi 30104, foi 300. É incrível, porque o horário que eu pensei, quando eu falei, se o senhor quiser que eu ore de madrugada, o senhor vai me acordar. Eu não falei, eu falei isso, mas eu pensei, 3 horas. Tanto que eu pensei comigo, se acordar 3 horas, eu sei que é Deus que quer que eu ore na madrugada. Eu até falei, como tantos falam, não senhor, eu vou fazer isso, não senhor, eu vou para a igreja, senhor, esse propósito, eu vou fazer, eu vou dar tudo de mim. Na primeira oportunidade, às vezes, igual Pedro, Senhor, nunca eu vou te negar, lembra? De repente, você fala igual eles lá, você é um desses, acha, você está louca? Vem outro, eu vi você, fica quieto, não tem nada a ver, não faz parte daquilo ali não. Aí outra ainda, vem uma menina, não, que seja amaldiçoada. Aí o galo canta lá, lembra? O galo canta, ele, eu falei que não. Eu também já fiz isso.
Estou te contando, mas não quero pagar esse preço na minha vida mais. Se Deus quer presença na casa dele, se Deus quer santidade, se Deus quer comprometimento, se Deus quer compromisso, se Deus quer que você pague preço, sacrifique para ele, aprenda com Neemias o que fazer. Aprenda com essa experiência minha o que não fazer. Aprenda com as tuas que talvez está vindo à tua memória agora também, que você pensou, olha isso aqui, esse tempo, se eu tivesse pago o preço certo, o preço espiritual, o preço de Deus. Eu vejo quantos pais aqui, que quando tinham total controle sobre os filhos, não puxaram os filhos para Deus e para a igreja. Porque a igreja é um instrumento de Deus para muita coisa necessária. Está entendendo? E um deles, um dos principais instrumentos é para criar os nossos filhos. A rotina que a igreja traz, o ambiente que a igreja é, o ensinamento diário da igreja. Mas quantos pais que nessa ideia, não, meu filho vai fazer o que ele quiser. Não, minha filha vai fazer o que ela quiser. Não, eu não vou tolir. Uma coisa é você não tolir um adulto, uma pessoa que já está enfrentando a vida, que tem decisões, paga preços pelas suas decisões e vive, sendo elas boas ou ruins, vive as consequências das suas decisões. Outra coisa é você abrir mão da autoridade, do conhecimento que você tem sobre os seus filhos que ainda não arcam com consequências, mas que vão arcar com as consequências das suas negligências. E aqui nós vemos o Neemias, um povo misturado. Sabe o que é um povo misturado? Aquele povo que foi se envolvendo, brincando, se conhecendo, namorando, casando. O capítulo 10 aqui, o que eu li, você sabe o que tinha acabado de acontecer? Neemias, no seu zelo, para que Jerusalém, o povo de Deus, não vivesse aquilo de novo, chegou e falou, quem casou com uma mulher estrangeira, quem teve filho com a estrangeira, agora vocês podem largar essa família, vocês vão voltar para Deus. E o povo fez o quê? O que o povo teve que fazer? Quem leu aqui o livro de Neemias, gente, inteiro? Então eu vou pedir para você que não leu, você leia o livro inteiro. 13 capítulos apenas. O povo largou, afastou, se separou, porque Neemias mostrou, isso não era a vontade de Deus para nós. Vocês foram desobedientes, vocês se desviaram, vocês se corromperam. Lembra do que ele fala lá no capítulo 1? Nós fomos corruptos. Nós fomos corruptos. Sabe por quê? Porque vamos imaginar uma cena. Tinha lá o rapazinho, tinha a mocinha que estava trazendo lá o estrangeiro, que estava trazendo a estrangeira, e que de repente aquele pai, aquela mãe, não estava dizendo. Mas tinha os vizinhos, tinha uma avó, tinha um vô, tinha um tio, tinha uma tia que estava vendo aquele que de repente viu e fez o quê? Nada. Deixa. Não é da minha conta. Não vou me meter nisso não. Quem que pagou o preço depois? Só quem fez errado? Quem pagou o preço? Todos. Sabe o que eu digo para você? Você está vendo o teu irmão se desviar? Você está vendo a tua mãe se desviar, o teu pai se desviar? Avisa eles que está lá em Ezequiel 3. Você está vendo os teus filhos nessa ideia, nessa modernidade? Vai lá e usa da tua autoridade. Filho, não. Não. Vai doer, você vai chorar e você vai sofrer. Mas é um sofrimento passageiro
que tem começo, meio e fim. Você vai sofrer um pouco, eu vou sofrer um pouco mais que você, mas essa dor, esse sofrimento termina. Algumas aqui não terminaram mais. É ou não é verdade? Porque já pensou aqueles pais, aquelas mães, os avós que tiveram de ver seus filhos abandonando famílias estrangeiras, porque aquilo o Senhor reprovava? E aí? E agora? Fazia algum sentido? Não. Mas são as permissões. Não deixa. O que eu falei é tão bonitinho. Deixa, olha, sabe, todo mundo está fazendo. Gente, se a gente tiver a vida de todo mundo, não adianta reclamar quando o resultado foi igual de todo mundo. Não dá. Uma das maiores pragas que existe no mundo é essa tentativa de colocar todo mundo nivelado, mas todo mundo nivelado por baixo. Expressões como eu já disse aqui hoje, todo mundo faz, todo mundo é assim. Não, isso é comum. Neemias não aceitou que era comum para aquele povo. Neemias subiu o padrão. O dele, primeiro. Por isso ele passou 4 meses jejuando, orando e lamentando a Deus, pedindo uma chance para Deus. E depois, em 52 dias, ele realizou um feito épico, que hoje, com toda a tecnologia, engenharia, recursos, não seria realizado como ele realizou sem nada disso. Por quê? Porque ele pagou o preço. Então, eu quero que você pague o preço dos 52 dias, de orar, de clamar, de estar ali um dia, a cada dia um culto, um horário, mas eu não posso deixar de falar para você. Começa pagando preços de restaurar o seu altar espiritual. O que foi caído, o que foi derrubado, o que você negligenciou e está negligenciando. Se você é a pessoa que parou de orar, que parou de estar no templo, talvez você está retornando hoje, está vindo hoje, não, mas é domingo. Tem gente que eu sei, eu já falei, eu entendo que só tem como estar na igreja no domingo. Tem gente, como eu disse, de outro estado, que só tem como estar aqui na ceia, e olha lá. Mas tem gente que sabe que dá para estar na igreja todo dia. Então eu não posso negligenciar o que está ao meu alcance. Eu não posso negligenciar o que eu sei. Porque se eu negligencio, Deus vai impedir que eu negligencie? Não. Mas Ele vai me dar o resultado do que eu fiz. Não do que eu quero. Não do que eu aprendi. Ele vai me dar o resultado das minhas práticas. É como Neemias falou. Aquele que coloca em prática, não é aquele que sabe. O que sabe deve agir. Deve fazer, deve colocar em prática. E aqui começou nos sacerdotes, eles começaram se corrompendo, aceitando propinas. Quando vinha alguém e oferecia algo para o sacerdote, ele dá uma palavra mais tranquila, isso aqui pode, deixa, vai, inclusive eu trouxe essa oferta para o senhor, viu? Não, tudo bem, deixa. Depois a restauração teve que começar pelos sacerdotes também. Inclusive no portão das ovelhas. Porque eles negligenciaram. Eu não quero ser esses sacerdotes na sua vida. Por isso, apesar da palavra não parecer boa, ela é excelente para todos nós. Se você pode mais, faça mais. Se você está entendendo que o padrão de vida que você tem com Deus hoje está aquém do padrão que você sabe, alinha o que você sabe com o que você está entregando para o Senhor. Não deixa o que você sabe ser maior do que o que você é. Eu sei que Deus quer isso de mim. É igual o meu caso da oração da madrugada. Deus me acordou às 3. O que Ele queria? Que eu orasse às 3. Mas graças a Deus eu estou em outro tempo. Hoje, quando eu nem peço, eu nem deixo mais para Deus despertar.
Quando eu entendo, amém, Senhor, amém. Está aqui, ó, já vai despertar. Já põe 3 despertadores já para não correr o risco de, vai 3. 1 minuto antes, outro no minuto, e outro vai que, né, vai no outro minuto. Não é 5 minutos não, é 1 minuto, porque é para deixar nervoso, sabe? Que logo que você fez assim, ó, aí de novo está tocando, já entendi. Então, não vou correr esse risco. Porque eu sei. E eu não posso viver abaixo do que eu sei. Você é a mesma coisa. O que você já sabe, e que agora nessa palavra, o início do propósito dos 52 dias para você está incomodado. Lembra que o incômodo tem a ver com o destino que Deus tem para você. Foi com um incômodo que começou aquela transformação na vida daquele povo com Neemias. Não, isso não está certo, não pode ser assim, não é assim. Vou fazer o que eu posso fazer, vou fazer a minha parte, vou dar a Deus o que eu posso dar. Eu não tenho como fazer por aquele povo, mas eu vou fazer aqui por mim. Eu vou fazer com o tempo que eu tenho, eu vou fazer com a minha saúde, eu vou fazer com os recursos que eu tenho. E ele fez. E Deus pegou aquele homem, elevou ele num nível que não tinha outra pessoa lá, e usou ele para aquela obra poderosa. Como Deus quer nos usar. Você pode aqui agora estar aqui e terminar como aquele malfeitor que estava no paraíso depois de mais de 24 horas. Porque ele aproveitou a oportunidade. Ele não desprezou, ele não pensou, não, estou aqui por acaso, não é comigo. Opa, é comigo, diga é comigo. Diga é comigo. Essa palavra é com cada um de nós. Essa palavra é para mim, ela é para você. Eu aqui sou o Neemias, você aqui é o Neemias. De ficar incomodado e de dizer não. Eu vou pedir, eu vou colocar nos meus 52 dias aqui coisas materiais, coisas da minha família, das minhas finanças, da minha saúde, da minha profissão, mas antes eu vou colocar em ordem a minha casa espiritual. Eu vou assumir a responsabilidade que Deus quer que eu tenha. Eu vou ter as obras que eu já sei que eu posso ter. E assim eu vou dar condições para que todas as demais coisas sejam restauradas e acrescentadas na minha vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. O que Deus quer de você agora? O que você sabe, mas não está sendo entregue para Deus? Deus está em segundo lugar? Deus está ficando com as sobras da sua vida? Quando eu não estou cansado, quando dá tempo, quando eu tenho vontade. Aprenda uma coisa que muita gente tem dúvida, talvez você tenha também. Nem sempre quando eu oro eu sinto a presença de Deus. Na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, você não sente nada. Inclusive, quase na totalidade das vezes, você não sente vontade antes de orar. Você não ora porque você sente, você ora porque você crê. Depois daquele período, por exemplo, que você chega à igreja, que você está perturbado, oprimido, que às vezes o templo é um ponto de alento para você, passa um tempo, é normal estar aqui, você não tem mais aquela sensação de bem-estar, porque o bem-estar tem que ser contínuo e permanente. Esses dias uma pessoa falou isso para mim, eu não sinto a mesma coisa de quando eu cheguei na igreja. Eu falei, o que você sentiu? Eu senti uma paz e tal. Eu falei, mas você anda perturbado, oprimido? Não, eu falei, então, porque agora é contínua essa paz. Não é só dentro do templo, a tua vida está em paz. Não, mas eu tenho problema. Eu falei, então, mas como você está no problema? Não, estou bem. Eu falei, então.
Falei, esse é o normal. O que você sentia no começo, quando você estava mal, na igreja, é o normal da sua vida. Ah, não era para eu sentir algo então maior na igreja? Eu falei, não. Não é esse o propósito da igreja, de você sentir alguma coisa aqui dentro. A igreja é um lugar de reunião onde as pessoas vêm cultuarem a Deus. É uma casa de oração, como o Senhor Jesus disse. E essa casa será chamada casa de oração para todos os povos. É o lugar de você vir orar, mas não só aqui que você deve orar. O lugar que você vem para, dá tempo para ouvir a palavra de Deus, a mensagem. É o lugar onde você traz os seus dízimos e ofertas. Que é o lugar onde esse dinheiro vai ser aplicado para ser feita a obra do Senhor para outras pessoas que, assim como você, um dia não conhecia, outras não conhecem, vão ouvir a palavra de Deus também pela primeira vez. E vão ter uma referência espiritual. Quantos que estão negligenciando? E não se preocupa em dizer, mas tem coisa que eu não sei. Ninguém negligencia no que não sabe. O povo de Israel negligenciava no que eles sabiam. Os casamentos misturados, a negligência, quer dizer, eles não faziam mais, eles não estavam cumprindo com as ordenanças e os mandamentos do Senhor. Com isso, eles se pareciam mais com os persas e com os babilônios do que com os israelitas, que o Senhor fez a diferença lá no Egito. Com os filhos de Abraão, que Deus deu a um homem que tinha uma mulher estéril, a missão de formar um novo povo. Um povo que dava ouvidos a Deus. Que tinha como maior princípio obedecer a Deus, cultuar um único Deus. Era o que esse povo não estava fazendo. Não deixa esses adeptos da mornidão dizer, não, Deus está no meu coração, e Deus sabe que Ele está no meu coração. Falar assim é como se Deus não tivesse deixado palavra, como se Ele não tivesse deixado igreja, como se Ele não tivesse deixado batismo, santa ceia e rituais, como Ele disse, vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Ande nos meus passos, siga as minhas pisadas, minhas pisaduras. Se fosse Deus sabe meu coração, Ele não teria deixado a mensagem de um para passar para o outro. De um ensinar para o outro. E todos juntamente se reunirem para darem glórias, graças e louvores a Deus, cultuarem o Senhor, ouvirem a palavra dEle. Isso não é doutrina de igreja. Isso é o que está lá. Evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, as obras da igreja primitiva, que foram aquelas pessoas imediatamente depois de Jesus, que tem gente que vai falar, não, é do Velho Testamento. Que Velho Testamento? Velho Testamento não tem igreja, tem tabernáculo, tem templo. É no Novo que tem igreja, que tem reunião de pessoas, sejam elas judeus ou gentios, como é o nosso caso, que partiam pão, como nós vamos partir daqui a pouco, que lembram a morte de Jesus até o dia que Ele voltar. Por que Ele falou, fazei isto em memória de mim? Não trata, não deixa. Talvez você está assistindo alguém aí na internet, um amigo teu te falou, não é isso que...
Pega a Bíblia. Não precisa ir por mim. Pega a Bíblia. Não pega frases escolhidas a dedo por gente que não tem compromisso com Deus. Gente que tem compromisso consigo mesma. Gente que tem compromisso com números de seguidores, de visualizações. E quem que é que consegue mais visualizações e seguidores? Quem é do contra? As nossas últimas 2 eleições, os 2 presidentes que ganharam, como é que eles ganharam a eleição? Contra o sistema. Então, quantos hoje que são contra o sistema? Mas uma coisa é ser contra o sistema político, contra o sistema estabelecido, outra coisa é ser contra a palavra de Deus. E o que eu vejo de gente hoje, e gente assim, gente que vai ter um preço, que vai ser caríssimo, porque não é gente que não conhece, é gente que conhece. Eu já vi gente que conhece mais a palavra do que eu, intelectualmente. Falar o contrário do que eu estou dizendo aqui agora. Usar expressões e palavras específicas para dizer o contrário. E com isso não estão ajudando pessoas. Estão dando a pessoas aquilo que elas estão querendo ouvir. Aquilo que os sacerdotes deram aos israelitas de Jerusalém naqueles anos que antecederam Neemias. Pode sim, pode casar com outro povo. Pode ficar em casa sim, não. Em vez de você vir aqui no sábado, fica lá com a sua família. Vamos viver um momento juntos. Pode sim, pode. Isso aqui vocês podem fazer, porque não é para isso que Deus está olhando. Pode sim, use isso aqui para você fazer aquilo que você tem uma necessidade agora. Não precisa se preocupar com o templo. Deus vai te entender. Olha no que deu. Pode sim. Não, você precisa dar para os seus filhos liberdade. Seus filhos precisam ter liberdade, precisam, interagir com outras culturas, e essas culturas vão abrir a cabeça deles, vai abrir tanto que vai explodir a cabeça deles. Eu vejo coisas que me alegram e vejo coisas que me entristecem muito na igreja. A igreja esta igreja começou em 96. E graças a Deus e a minha mãe, eu estou na igreja desde 97. Era um garoto. Eu vi pais que tiveram a oportunidade de de estabelecerem com seus filhos. Mas que nessa tentativa, não, precisa de um pouco disso, não, é o mundo. Hoje lamentam. Não é a maioria que teve a melhor atitude, a maioria não teve. A maioria soltou os filhos. A maioria cedeu às pressões de parentes, a maioria cedeu às pressões do mundo, da escola. Ia na escola, a professora, mãe, pai, teu filho precisa ter uma mente aberta. Mãe, não, você precisa deixar teu filho viver isso, as experiências dele. Quando cheguei à igreja, eu tinha idade de filho de muitas mães e muitos pais que eu atendi com a mesma idade dos filhos deles. E quantos que diziam, liga para o fulano, liga para a fulana, tenta trazer ele de volta, liga lá para o fulano, para ele vir,
Lembra do fulano? Você lembra da fulana? Lembro. Ah, mas ele está assim. Ah, mas ela está assim. Ah, mas a vida dele, a vida dela. Ah, está de tal maneira. Ah, está assim. E eu lembro de algumas dessas pessoas. Eu lembro especificamente de uma mulher, uma senhora hoje, que na época falou assim: não, Anderson, sua mãe é fanática. Você precisa também viver outras coisas. Não, sabe, não é só igreja. Não é só igreja. Você precisa também fazer isso, aquilo. Saber a vida fora disso. A mesma pessoa, seus 15 anos depois, pediu ajuda. Disse: ajuda. Liga lá. Quem sabe você consegue trazer a pessoa de volta. Vocês eram amigos. Nossa, eu acho tão bonito quando eu olho, eu vejo você assim. Pensei comigo, quando eu vi isso, eu falei: você deve ter esquecido que ela falou o contrário para mim há anos atrás. Eu acho tão bonito quando eu pensei: meu Deus, tem misericórdia, de verdade. Naquele dia eu falei: Senhor, tem misericórdia. Como é importante a gente pagar o preço certo. Eu nem dou a mim essa honra não é minha, essa honra é da minha mãe. Tinha coisas que, óbvio, que na adolescência a gente queria: eu quero isso, eu quero fazer isso, não, deixa, não. E a gente vê isso aqui no Neemias. A base de tudo foi isso. Foi quanto sacerdotes, inclusive. E aqui você vai falar: não, eu não sou pastora, eu não sou bispo. Não. Em cada casa tem um sacerdote. Seja o sacerdote da sua casa. Você tem que ter atitude como sacerdote. E aqui nós vemos que a restauração começaram pelos sacerdotes e começou pelo portão das ovelhas. Pega o seu propósito aí dos 52 dias, coloca no seu coração. E eu quero que você comece a restauração da sua vida agora. Pelo portão das ovelhas. Não as ovelhas de pessoas, mas sua primeira ovelha é você. Porque que pastor cego pode conduzir alguma ovelha? Que pastor perdido pode conduzir alguma ovelha? Que pastor fraco vai conduzir que ovelha? Se tem coisas a serem estabelecidas, é hoje o dia, o momento é agora. Você vai estabelecer agora com Deus. Senhor, isso aqui é um compromisso que eu tenho falhado. Isso aqui é uma conduta que eu tenho violado. Essas aqui são expressões que eu tenho, meu Deus, vilipendiado. Da minha boca não tem saído só um tipo de fonte doce, boa, mas tem saído águas amargas também. A Bíblia diz: não pode sair da mesma fonte bênção e maldição. Água doce e amarga, não. Converta a sua boca. Chega dessas palavras torpes, negativas. Chega de ser um instrumento do diabo. Faça. Não planeja, não. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Faça. Você sabe o que tem que fazer? Faça. Não espera Deus chamar na madrugada. Você já sabe que você pode, vai lá. Coloca para despertar. Não espera o dia que o tempo vai estar perfeito para você estar no templo do Senhor. Venha. Se não dá no horário, venha no outro. Cultue o Senhor.
Faça como uma pessoa ainda depois de ter ouvido essa palavra hoje, disse, olha, tal dia, não tem nenhum horário que tem culto para eu participar. Ele falou, mas quer saber? Eu vou ouvir e vou ficar aqui 1 hora, e vai ter alguém aqui que vai orar, vai ungir o meu projeto, vai concordar comigo, e vai me entregar a palavra. Eu falei, amém, pode vir. Se é essa a sua questão, pode vir, a igreja vai estar aberta, vai ter alguém aqui. Eu falei, se estiver eu, serei eu, senão alguém vai estar aqui e vai fazer isso com você, porque se tem alguém que tem sede, Deus vai enviar água para essa pessoa. Se tem alguém que tem fome, Deus vai enviar o suprimento para essa pessoa. Então ainda que você tenha que fazer isso, ao horário que eu posso, não tem nenhum culto, venha, porque vai ter, você pode saber disso, venha, faz a sua parte, anda a sua milha a mais. Tem áreas da sua vida, da sua casa, da sua família, que se perderam de Deus, volta para Deus. Ah, vai ser difícil. Vai mesmo, mas paga o preço agora. Essa dor, ela tem começo, meio e fim. Então paga o preço agora. Tem sacrifício, paga o preço do sacrifício. Tem dor, tem despedidas, tem afastamentos, tem rompimentos, paga o preço agora. Esse é o começo da restauração da nossa vida. O Neemias não começou pelo muro, não começou ali por portões, ele começou no coração. A gente começa aqui agora no coração, dando a Deus o que só nós podemos dar. Não adianta eu querer que a minha esposa dê, que meu filho dê, que meu pai dê, que a minha mãe dê, que você dê. O que eu posso dar a Deus, que eu sei, Ele quer de mim. Dê a Deus. Senhor meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, por essa mensagem. Ela é restauradora. Por si só, meu Deus, atitudes como essas, que nós acabamos de pregar, de falar, de mencionar, elas restauram, elas trazem mudanças, elas trazem com elas, meu Deus, proteção, livramento, alívio, elas trazem bênção, elas fortalecem, elas levam pessoas caídas a se levantarem. E eu oro, meu Deus, para que essas restaurações já estejam acontecendo aqui, que aqueles que estavam negligenciando com as coisas espirituais, as coisas sagradas, que o Senhor os leve agora, meu Deus, a se levantarem no Espírito, a fazerem o que o Senhor aprova, a darem, meu Deus, condições ao Senhor, com obediência, com santidade, usando, meu Pai, que os pais, que os líderes, usem da autoridade que têm, meu Deus, para fazer seus filhos, sua família, as pessoas que estão debaixo de si, saberem que o Senhor é Deus, viverem, meu Pai, dentro, debaixo da Tua palavra, debaixo, meu Deus, da verdade, porque não adianta a gente pintar a mentira com cores bonitas, a mentira é mentira, e é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade, meu Deus, que levanta. E eu oro para que haja, meu Deus, um levantamento de muros reforçados, de paredes, meu Deus, fortalecidas, um levantamento, meu Deus, de uma vida estável, uma vida contundente, uma vida verdadeira. Eu oro por reconstrução, eu oro por construções, meu Deus, como essa pessoa nunca teve. Eu oro pela restauração na vida de cada um. Eu consagro, meu Deus, a vida de cada pessoa que entra nesse propósito hoje dos 52 dias. Eu oro pedindo ao Senhor graça, favor do Senhor, unção, para que a cada dia estejamos aqui, ouvindo, crendo, orando, clamando, meu Deus, perseverando. Que o Senhor, meu Pai, nos ajude a estabelecer uma vida
a vida de quem não negligencia, de como Neemias passou a fazer e fez como nunca mais, meu Deus. Que sejamos, meu Pai, obedientes às tuas ordenanças e que nada do que nós sabemos, meu Deus, seja negligenciado. Desde vir à tua casa, orar ao Senhor, devolver os nossos dízimos. Não, meu Pai, nos assentarmos às rodas dos escarnecedores. Não fazemos aquilo que o Senhor reprova. Eu conto, meu Deus, e eu peço a tua ajuda, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. E eu oro, meu Pai, pedindo restauração para a vida do teu povo, consagrando esse primeiro dia, consagrando, meu Pai, a vida dessa pessoa e o projeto e o propósito espiritual dela, declarando que o Senhor esteja conosco, que nós estejamos com o Senhor, e que como Neemias e aqueles homens que o acompanharam, que vivamos milagres e operações de maravilhas. Eu declaro, meu Deus, eu concordo com cada oração aqui agora, eu concordo com a restauração na vida do teu povo, e declaro bênçãos, declaro milagres, e declaro, meu Pai, que a tua glória seja manifestada, e que cada um de nós, meu Deus, venha vê-la e vivenciá-la, em nome do Senhor Jesus, amém.